Se o assunto for desenvolvimento sustentável, economia, pobreza, clima, falaremos de solo. Você já deve ter ouvido falar em solo, claro. Mas será que você conhece o solo? Você sabia, por exemplo, que os solos são chamados de terra? Essa mesma que a gente pisa, planta, constrói cidades e estradas e, em alguns casos, armazena no lixo. Ele pode apresentar variações de estrutura, profundidade, composição, cor, textura, onde cada característica possui uma função. O solo é o recurso natural que mais armazena nutrientes, dos quais o planeta depende para se manter vivo. Assim, se o solo estiver ameaçado, a nossa produção de alimentos também estará. Talvez você não saiba, mas segundo o levantamento da FAO, atualmente cerca de 1,6 bilhão de hectares dos melhores e mais produtivos solos do mundo são utilizados para a produção de alimentos. Isso quer dizer que se a gente não conservar esse recurso natural, a nossa espécie pode ficar ameaçada de extinção. É um recurso essencial para a sobrevivência do nosso planeta, na nossa sobrevivência na Terra, mas ao mesmo tempo é um recurso finito e não renovável na escala humana, é renovável na escala geológica. A escala geológica envolve bilhões de anos. Isso quer dizer que para um solo se recuperar totalmente de qualquer dano, será necessário muito tempo. Para a escala humana, esse tempo é quase inimaginável, uma vez que a nossa existência no mundo terreno é muito mais curta se for comparada à escala geológica. Os solos são muito diferentes entre si. Eles podem variar muito na paisagem porque ele depende do material de formação. Quais são os fatores de formação? É o clima, o relevo, os organismos, as plantas e o tempo. A variação desses fatores faz com que nós tenhamos na paisagem solos muito diferentes. Em cor, diferente na textura, diferente na profundidade, diferente na fertilidade natural. Então eu posso ter, se a rocha de origem era rica em cálcio, magnésio, potássio, esses solos vão ser muito ricos. Depois é o homem que entra com tecnologia, com conhecimento, com inovação e que pode alterar essas características da fertilidade do solo. E por falar em ações humanas, fomos até uma área de pesquisa da Embrapa em Jaguariúna, interior paulista, para entender como as nossas ações contribuem para as alterações nos vários tipos de solos. E aqui ao meu lado, a Heloísa Ferreira Filizola, pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, não é isso, Heloísa? É. E hoje nós estamos aqui, gente, no ambiente da área de pesquisa da Embrapa, especificamente do solo. Agora, Heloísa, uma curiosidade, aquele mito da terra que tudo dá, está relacionado a quê? Isso é de fato real? Não, não. Conta pra gente. Quando os portugueses chegaram aqui, Pero Vaz de Caminha escreveu aquela carta, entendeu? Em si plantando tudo dá. E que até hoje a gente terra reproduz, era virgem, né? Sim. Rica em matéria orgânica. De lá pra cá muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, né? Conforme foi havendo a expansão agrícola, essa matéria orgânica deixou de ser incorporada ao solo como era nas florestas da época. Tanto que o índio fazia agricultura itinerante. Sim. Porque ele usava um pedaço até esgotar, 3 anos depois ele já ia plantar em outro lugar, esperando que aquela terra se recuperasse. Então, quimicamente, a maior parte dos nossos solos é pobre. Tanto que a agricultura precisa de hoje, né, utilizar muitos fertilizantes calcários para fornecer os nutrientes à planta. Agora, fisicamente, né, quando esse solo não está degradado pela agricultura, né, a gente costuma dizer que os nossos solos são férteis fisicamente. Isto é, quimicamente falando, os solos brasileiros não têm condições de atender toda a nossa demanda de produção de alimentos
sem que seja necessário estabelecer condições e alternativas artificiais para o crescimento da planta. Por outro lado, eles possuem boas propriedades físicas, ou seja, a estrutura, a boa penetração das raízes. São solos porosos, bem drenados, né? Só que a agricultura, principalmente pelo uso de máquinas pesadas, né? Entendi. Ela acaba compactando esse solo e alterando essas qualidades físicas. Tanto que, normalmente, em áreas de soja, além de uma aração convencional, você precisa gradear o solo, quando é a chamada agricultura convencional. A agricultura convencional baseia-se na aplicação de tecnologias que visam tanto a expansão da produção agrícola quanto aos lucros. Entre elas, uso de máquinas e implementos para o preparo do solo, utilização de corretivos de solo como calagem, adubação química, aplicação de agrotóxicos para controle de espécies indesejadas, pragas e doenças, manipulação genética das espécies para métodos convencionais de melhoramento na quantidade e ou tamanho. Essas áreas estão sendo degradadas em decorrência das práticas agrícolas que causam erosão hídrica, eólica, perda de matéria orgânica, compactação do solo, salinização, poluição e perda de nutrientes. Parece confuso? Espera aí que a gente explica. O solo nos fornece o alimento. A agricultura, no intuito de aumentar a produção de alimentos, danifica o solo. O solo para de produzir alimentos. A agricultura vai para outro território e danifica novamente o solo, que novamente para de produzir alimentos. Produção de alimentos, fibra, energia, mitigação de mudanças climáticas, manutenção dos mananciais, proteção contra enchentes, sequestro de carbono e abrigo para cerca de 25% de toda a biodiversidade do planeta. Estamos falando do solo, que apesar de todas essas funções, ainda é tratado com descaso. Então, a degradação do solo é hoje um problema muito sério. É uma das principais causas, disse, de acordo com as estatísticas da FAO, que 1/3 dos nossos solos já estão com algum tipo de degradação, de moderada a mais forte. Então é muito fácil degradar um solo. Se você cultivar um solo, não mantiver coberto, não tiver essas práticas adequadas, você vai perder o solo. Então perde-se muitos solos a cada ano. Eu acho que dá em torno de 3 toneladas por pessoa por ano que se perde de solo devido à erosão. Erosão, processo de deslocamento de terra ou de rochas na superfície terrestre. As chuvas, o vento e a mudança de temperatura são importantes causadores desse processo. Ao atingirem o solo em grande quantidade, provocam deslizamentos, infiltrações e mudanças na consistência do terreno. Aqui nós estamos num terreno mais ou menos plano, então a gente não tem um problema muito sério de erosão. Né? Quando começa a área a ficar com um declive maior, né, aí esse problema se torna mais grave. Sim. Né? E mais solo é levado embora. E a gente tem outro tipo de erosão, que esse é mais facilmente reconhecível, que é a erosão linear. Sim. Por que linear? Porque normalmente ela começa em sulcos pequenos, tá? Que favorecem o acúmulo de água, Sim. mais competência dessa água para carregar. Esses sulcos vão se aprofundando, chegam um dia que vira uma ravina. A hora que essa ravina atingir o lençol freático, que está lá embaixo, vira uma vossoroca. Aí, meu amigo, esqueça. Porque é muito custo para recuperar uma vossoroca.
Mas a erosão não é o único bicho-papão do solo, né? Nós temos também a contaminação, o excesso de uso de nutrientes, de fertilizantes, além de causar, pode poder afetar os rios, mas pode afetar também causar poluição no solo. Nós temos a compactação do solo pelo uso excessivo de máquinas, nós temos a expansão das cidades ou das áreas metropolitanas, que também você cobre com asfalto aquele solo e acabou, não tem mais função de solo. Então são várias, digamos, os riscos ou as questões que podem afetar o solo. E hoje não se pode mais falar em nenhum tipo de produção que seja de alimentos, serviços ambientais e outros, sem o manejo sustentável do solo. Mas e no caso de um solo já estar degradado? A Embrapa Agrobiologia, principalmente, faz muita recuperação com plantas, tá? Principalmente leguminosas, tá? Então, né, você tem uma parte mecânica, você tem uma parte, vamos dizer, biológica, porque você está colocando plantas, e também uma parte química, porque se não colocar alguma coisa, o que você está plantando pode não ir para adiante, né? Então, né, mas você consegue. E pensando em recuperação e preservação, a ONU, Organização das Nações Unidas, inseriu o solo na agenda global. Estabeleceu 2015 como o Ano Internacional dos Solos, para despertar maior conscientização sobre esse importante recurso. Se você pensar bem, desde manhã, quando você acorda, até a hora que você volta a dormir, você utiliza alguma coisa que veio do solo. A sua comida, 90% do seu prato, de tudo que você come no dia a dia, passa pelo solo, vem do solo. Então, mas as pessoas não se dão muito conta, elas acham que as coisas acontecem ou se dão na prateleira do supermercado, e não é bem assim. Não é bem assim. Afinal, para que o solo esteja saudável e contribua com os nutrientes necessários de que as plantas precisam para se desenvolver, crescer, passa pela influência de diversos fatores. O tempo, os organismos, o clima. Na área de pesquisa da Embrapa, diversas coletas são feitas para saber qual a situação do solo, das plantas e dos organismos diante da exposição excessiva de gás carbônico. Esse cafezal, ele foi plantado por causa de um projeto, que é o projeto FACE. O que é isso? É comparar como as plantas se comportam frente a uma quantidade maior de CO2 na atmosfera. Então, foram criados esses anéis aqui, né, implantados, que eles têm buraquinhos que ficam soltando CO2, simulando uma situação de CO2 extremo, conforme as previsões feitas, tá? E uma área, né, e o resto sem CO2 em excesso. Sim. Vivendo do CO2 atmosférico para fazer a fotossíntese. Todo ano a gente faz uma coleta, teve uma coleta no que seria o tempo zero, Sim. né? E agora todo ano a gente faz, essa seria a terceira coleta. Nós somos uma população crescente, seremos 9,6 bilhões de pessoas em 2050, de acordo com as estimativas da FAO, e precisamos aumentar a nossa produção de alimentos em até 60% do que produzimos hoje. Quem ainda tem terra para fazer isso? Alguns países da América Latina e a África. O Brasil é um dos países que tem maior possibilidade de terras para ainda ser incorporado ao processo agrícola. Mas o que acontece? O que temos que fazer é buscar uma melhor produtividade com o manejo sustentável dos solos. Não existe nada solto na natureza. Tudo que usamos, consumimos, sai deste planeta.
Diante do que aprendemos hoje, podemos dizer que o solo é a manutenção de recursos fundamentais como água, ar, energia, biodiversidade. Por isso, a nossa responsabilidade é em preservar este recurso tão fundamental à nossa existência. Até a próxima edição do programa.